bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de Olho na Cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de Olho na Cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de Olho na Cidade. Salve, salve, ó pátria. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast de Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Bar do Adrianinho, mesas externas, ótimos coquetéis, música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301, Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Quer destacar sua empresa no digital e atrair mais clientes todos os dias? A Capaz Publicidade é especialista em marketing digital e tráfego pago, criando estratégias inteligentes para colocar sua marca na frente de quem realmente importa. Aumente suas vendas, fortaleça sua presença online e alcance resultados reais com campanhas profissionais e segmentadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 9929 44343. Capaz Publicidade. Sua empresa no lugar certo, na hora certa. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado, microfones e câmeras de alta performance, iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Precisando locar uma chácara para final de semana, confraternização, casamento, aniversário, datas comemorativas, Recanto da Silva, casamentos e celebrações. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135. R. da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail dasilvasegurança@hotmail.com. Precisando de soluções robustas e inteligentes para a sua empresa? Então se liga nessa dica. O Grupo Costa é especialista em coberturas e fechamentos industriais. Eles atendem com qualidade, tecnologia e experiência de quem entende do assunto. Seja qual for o tamanho do seu projeto, o Grupo Costa tem a estrutura e a solução certa para você. Quer conhecer mais? Acesse o site www.grupocosta.com.br ou siga nas redes sociais @Grupo Costa. Grupo Costa. Estrutura que protege. Confiança que constrói. Novo endereço, mesma excelência. A Império Motors está de casa nova, em um espaço ainda mais moderno, pensado para oferecer a você mais conforto, mais segurança
e um atendimento de alto nível. Aqui, cada detalhe foi preparado para garantir qualidade, transparência e confiança na hora de escolher o seu veículo. São carros selecionados, procedência garantida e uma equipe pronta para te atender com total dedicação. Mais estrutura, mais segurança e o atendimento que você já conhece. Estamos te esperando na Rua do Ósmio, 1641, Vila Molon 4, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Império Motors. Venha viver essa experiência. O Irapuru Pet Center é o pet center mais completo da região. Tudo para pequenos e grandes animais em um só lugar. Aqui você encontra rações de qualidade, insumos, farmácia veterinária completa, além de produtos para piscinas, acessórios e produtos para jardinagem. Precisa de praticidade? O Irapuru Pet Center tem delivery pelo WhatsApp 1984541918. Estamos localizados na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Irapuru Pet Center. Cuidado, variedade e confiança para quem ama os animais. Você, empresário, está precisando de consultoria em engenharia ou licenciamento ambiental? Então a dica é a Licença Online. Especialistas em soluções rápidas e eficientes, eles cuidam de todo o processo para você focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Acesse agora o site www.licençaonline.com.br ou, se preferir, faça uma visita na Rua Joana d'Arc Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana, São Paulo. Entre em contato e deixe que a equipe da Licença Online resolva tudo com agilidade e segurança. Licença Online. Simplificando o caminho do seu empreendimento. Lima e Silva Seguradora. Sua tranquilidade começa aqui. Na vida, imprevistos acontecem. Mas com a Lima e Silva Seguradora, você tem a proteção certa na hora que mais precisa. Seguro alto com assistência completa. Seguro residencial para proteger o seu lar, seguro empresarial. De vida e muito mais. Planos personalizados, atendimento humanizado, suporte ágil, 24 horas por dia. Fale com um de nossos consultores pelos contatos 36484037 ou no endereço Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana. E descubra o plano ideal para você e sua família. Lima e Silva Seguradora. Porque cuidar do que importa é essencial. Margucci Multimarcas. Exclusividade sobre 4 rodas. Chegou a hora de dirigir o carro dos seus sonhos. Na Margucci Multimarcas, você encontra uma seleção exclusiva de veículos premium, com qualidade, procedência e aquele acabamento de luxo que você merece. Carros nacionais e importados, modelos revisados e com garantia, atendimento personalizado, financiamento facilitado. Seu próximo carro está aqui, esperando por você. Visite nossa loja na Avenida 9 de Julho, 455, bairro São Domingos, Americana. Ou fale com nossos especialistas pelo WhatsApp 1999-56088. Siga @Margucci Multimarcas e acompanhe as novidades. Margucci Multimarcas. Premium é viver com estilo. More Tratrum. Estética automotiva. Seu carro está precisando de um trato especial? Então você precisa conhecer a More Tratrum. Aqui, seu veículo recebe o cuidado que merece com serviços de altíssima qualidade. Sistema leva e traz. Comodidade total para você. Agora também com lavagem de estofados, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Estamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, 261. Nova Americana, em Americana, São Paulo. Fale com a gente pelo WhatsApp 19 993142187. Siga no Instagram, @MoreTratrum. Cuidando do seu carro e da sua casa, com dedicação e qualidade. Vem dar aquele up no visual do seu carro e nos estofados da sua casa. Você já imaginou ter móveis que contam a sua história?
Na Movelaria Margucci, cada detalhe é pensado para transformar seu espaço em um lugar único, elegante e funcional. Com design autoral e acabamento de alto padrão, a Margucci entrega móveis sob medida, personalizados com o seu estilo, seja para sua casa ou seu escritório. Sinta a diferença de um ambiente feito com alma, cuidado e amor de verdade. Siga @Movelaria Margucci nas redes sociais e peça seu orçamento. Você encontra a Movelaria Margucci na Rua do Café 634 Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Movelaria Margucci. Qualidade e sofisticação para você. Tá na hora de enxergar a vida com mais estilo e nitidez, hein? Se você está precisando de óculos novos, seja de grau ou de sol, tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados, Optilar Óptica. Lá você encontra as melhores marcas, modelos incríveis e atendimento top de linha. Além disso, a Optilar tem aquele precinho camarada e condições especiais que cabem no seu bolso. Não importa se você precisa de óculos para o dia a dia, para dirigir, estudar ou arrasar no look. A Optilar é a escolha certa. Siga no Instagram @OptilarOptica. Fique por dentro das novidades e promoções. Ou passe na nossa loja na Avenida Paulista 181, Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Chame pelo WhatsApp 19996084133. Optilar Óptica. Seu novo olhar começa aqui. R da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19940-97135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Escalaço Arte em Crochê. Encanto em cada ponto, carinho em cada criação. Amigurumis feitos com amor. Transformamos linhas em fofura. Bichinhos de crochê 100% artesanais, perfeitos para presentear, decorar ou colecionar. Cada peça é única, feita com cuidado e dedicação, trazendo vida aos seus personagens preferidos. Personalizamos sob encomenda. Ideal para presentes criativos e afetivos, seguro para bebês, feito com material antialérgico. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato e peça já o seu amigurumi dos sonhos. Siga a gente no Instagram, @Escalaço. Distribuidora de bebidas, Esquinão Atacarejo, sua fonte confiável de bebidas de qualidade em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Nossa missão é proporcionar excelência em produtos e serviços, mantendo preços justos e competitivos. Valorizamos o compromisso com nossos clientes, garantindo uma experiência de compra inigualável. Descubra a diferença conosco e eleve suas celebrações ao próximo nível. Na Franja Zanini, acreditamos que o segredo para criar produtos incríveis está no trabalho em equipe que é composta por profissionais apaixonados e dedicados, que colocam o coração em cada etapa do processo. Nosso diferencial é a personalização. Criamos produtos únicos, que tornam seus projetos ainda mais exclusivos e cheios de charme. Cada detalhe é pensado com carinho, porque sabemos que é isso que faz a diferença. Venha e compre no atacado, com qualidade que somente nossos produtos têm. Estamos na Rua do Açúcar, 207, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Acesse também www.franjazanini.com.br. Franja Zanini, aviamentos e acessórios, você encontra aqui. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje a gente vai abordar um tema extremamente importante para milhares de famílias. Seu filho tem laudo?
E agora? Muitos pais recebem o diagnóstico de uma condição como TEA, transtorno do aspecto autista, TDAH, síndrome genética ou alguma deficiência. E aí ficam perdidos sem saber quais são seus direitos garantidos pela lei. Para esclarecer melhor essas nossas dúvidas aí, hoje nós recebemos aqui a doutora Raquel, que ela vai nos explicar um pouquinho mais sobre os benefícios, tratamentos, direitos da escola na saúde e até mesmo questões previdenciárias que muitas famílias desconhecem. Doutora Raquel Jaqueline da Silva, seja muito bem-vinda no podcast de Olho na Cidade. Obrigada, Paulo, mais uma vez estar aqui com você, só agradecer e que bom poder tratar desse tema que é realmente muito importante e que tem aparecido demais aí, né? Muita gente procurando saber um pouquinho mais sobre essa questão dos direitos das crianças neurodivergentes, né? Não só crianças, hoje tem muito adulto também que tem recebendo esses diagnósticos tardios, né? Com certeza. Vamos começar lá. Quando uma família recebe um laudo médico sobre seu filho, qual costuma ser o primeiro erro que eles cometem em relação aos seus direitos? Primeiro erro, na verdade, Paulo, o que as famílias costumam fazer é achar que se ela tiver o laudo, o problema dela está resolvido, né? Porque normalmente a gente começa procurando o médico e aí laudou meu filho e junto com esse laudo vem medicação e algumas terapias e aí ela acha que está tudo resolvido, né? Mas não é bem assim que funciona. O neurodivergente, o autista em si, ele tem vários direitos, né? E quando a família recebe o laudo, ela tem que fazer uso desse laudo para fazer valer esses direitos. Isso não acontece de forma automática, né? Então, o interessante é que a família aprenda a fazer uso do laudo para conquistar tudo que essa criança tenha direito. Entendi. E muitas pessoas acreditam que o laudo é apenas um documento médico. Juridicamente, qual é a importância dele? O laudo médico, na verdade, primeiro a gente tem que separar, né? A gente fala laudo médico e existe o laudo médico que trata mais de uma questão médica mesmo, mas o melhor é o relatório médico, né? Que vem, ele cuida, assim, da vida toda dessa criança. Então, quando você procura o médico para ter um diagnóstico desse, não é uma coisa rápida, né? Você vai a primeira vez, aí o médico pede alguns exames, daí você volta, daí ele pede um estudo neurológico, daí você volta. E quando você tá com esse documento na mão, começam as terapias, a medicação, e tudo isso é um histórico dessa pessoa, né? O ideal é que se mantenha um relatório médico e sempre atualizado. É com base nesse documento que tudo que a criança precisar ou que a pessoa que tiver o diagnóstico precisar, vai acontecer. Esse documento é como se fosse uma certidão de nascimento dessa criança, né? É um documento importantíssimo. Entendi. Existe a diferença entre ter um diagnóstico e ter acesso aos direitos previstos por lei? Com certeza, né? Você ter um diagnóstico abre portas de medicação e tudo mais, mas quando você precisa dos direitos, se você não for atrás deles, eles não acontecem de forma automática, né? Então, a diferença entre ter o diagnóstico e fazer valer os seus direitos é saber qual porta você bate e como você vai bater nessa porta, né? Entendi. E quais os documentos os pais devem ter e guardar desde o início para evitar problemas futuros? Eu oriento a guardar tudo, como eu te falei. Para fazer um relatório médico, você precisa estruturar a vida toda, né? Então, recebi o diagnóstico do meu filho. Quando foi? Quais exames foram feitos para esse diagnóstico acontecer? Foi usado tal medicação e por um tempo ela funcionou. Um tempo depois, essa medicação já não funcionava mais, ela foi substituída. É bom você guardando tudo isso, porque lá na frente, se você precisar brigar com convênio, ou precisar judicializar alguma coisa, você vai ter um histórico dessa criança para escrever o relatório médico completo. Olha, por que eu estou pedindo uma medicação que não está no rol da ANS? Porque eu já usei essa medicação aqui, mais essa, não está dando resultado. Então, eu estou precisando pedir essa que não está no rol ainda, mas é justificado. E só você guardando toda essa documentação que isso vai poder ser feito, porque não necessariamente você vai ficar no mesmo lugar. Às vezes você troca de médico, SUS mesmo. A gente não tem um médico que a gente escolhe, né? Então é bom os pais guardarem tudo.
Legal. E o que muda na vida da família, no ponto de vista do jurídico, após a emissão do laudo? As portas se abrem, né? Quando você tem o laudo, você tem os caminhos que você pode usar. Então, se você conseguir, se você precisar de alguma coisa, vai ser o laudo médico e o que for diagnosticado ali e o que o profissional habilitado prescrever é que vai direcionar os caminhos que você vai ter. Então, faz muita diferença. Bacana. Agora a gente entrando um pouco na parte dos direitos da saúde e tudo, os planos de saúde são obrigatórios a cumprir as terapias para as crianças, como diagnóstico do TEA ou outras deficiências? Sim, os planos de saúde são obrigados a cumprir. E de março deste ano para cá, as coisas melhoraram um pouquinho mais ainda, né? Nós tivemos julgamento agora do tema 1295, que reconheceu que planos de saúde não podem limitar nenhum tipo de terapia para o autista, né? E isso abre portas também. E quais são aí as negativas mais comuns que os planos de saúde vêm dando ultimamente? A primeira negativa bem costumeira é exatamente a de limitação das sessões, né? Eu acho que até quem faz sessão aí com terapia, psicólogo, sabe disso. O plano costuma, eu dou tantas sessões e depois dali para frente você briga para conseguir as demais. Isso é ilegal, não pode acontecer, né? Mas acontece bastante ainda. A outra é essa que eu já citei agora há pouco, a questão do rol da ANS. Né? Então, o plano de saúde costuma entender que o rol da ANS é taxativo e, na verdade, ele é exemplificativo. Ele é um parâmetro para ser seguido. Então, o que não está escrito ali, eles negam. Normalmente, a gente tem que terminar judicializando para conseguir alguma coisa. E é triste isso, né? Porque a gente está falando de vidas, né? E vamos pensar que plano de saúde não está ganhando pouco, né? O lucro deles é absurdo. E aí, quando o plano se recusa a fornecer o tratamento, o que os pais podem fazer? Bom, os pais precisam ter uma negativa escrita. Então, o primeiro passo é faça um pedido, uma solicitação, e vindo uma negativa que seja verbal, tem que cobrar isso de forma escrita. Se não conseguir, tanto não conseguindo a negativa como não conseguindo o tratamento, você pode fazer uma reclamação na própria ANS. A ANS vai passar um prazo curtíssimo para que eles façam uma devolutiva ali do porquê está negando. E se mesmo assim não conseguir resolver, aí tem que judicializar, aí não tem jeito. E existe um limite de sessões para terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, essas Não, coisas? na verdade existiu uma discussão quanto a isso, que eu acho que agora com o julgamento de março ficou definido. Não existe limite. O Porque plano não tem não como pode você... impor. Não pode. Não pode impor e de nenhuma forma. Porque o que eles costumam fazer? Eles deferem a terapia, mas aí eles cobram uma coparticipação que torna impossível a família conseguir custear o plano. Então, também não pode colocar uma coparticipação que inviabilize o pagamento do plano. Não pode de jeito nenhum. E agora caindo para nós, mais mortais, a maioria da população que não possui o plano de saúde. O SUS também tem essas obrigações de As atendimento? mesmas obrigações de atendimento. Todas as terapias, nós temos legislação que obriga o SUS a fornecer tudo o que essa criança precisar para manter os marcos de desenvolvimento dela em dia. Então aquela mãe que está com o filho com tratamento e acha com empecilho, ela pode automaticamente ir atrás dos seus direitos pelo SUS, que vai ser totalmente tranquilo. Pode fazer reclamação na ANS também, se não tiver, pode procurar o Ministério Público no caso do SUS, e se não tiver, pode judicializar também. E quais as situações que a justiça pode obrigar o poder público a fornecer medicamentos ou tratamentos? Então, hoje tem muitas situações em volta disso, né? Até tem umas determinações novas, mas tudo que vale é o relatório médico para qualquer questão de saúde. Nós temos direito constitucional garantido de acesso à saúde. Então, nada pode ser negado, né? O que se costuma acontecer é se você não tem um laudo bom que justifique por que está se pedindo aquilo, aí, às vezes, o judiciário empaca mesmo. Mas se você tem um relatório justificando o porquê daquele pedido, a gente tem tido grande sucesso. Né? E agora eu quero entrar num assunto aí que é um pouco polêmico. A gente vê dois contrapontos aí, eu já falei no outro podcast que a gente teve também. Comentários de pessoas, médicos da área, especializados no autismo, tudo, na questão dos direitos
da educação. Sim. E aí vamos lá. Uma escola pode negar uma matrícula para alguma criança com laudo? De jeito nenhum. Nós temos lei que proíbe. Isso é crime. Não pode negar. Eu sei que acontece bastante ainda. E eu sei que também são direcionados, né? Ah, vai para a escola tal, porque lá já está adaptado a você. Mas a escola não pode fazer isso. A criança tem direito de inclusão total. E a lei não é nova, viu, Paulo? E o esquema da escola cobrar alguma taxa extra por isso também? Também não Totalmente pode. legal. Também totalmente legal. Não pode ser cobrado nada. Essa obrigação é da escola. Nem escola particular pode. E o que é o acompanhante terapêutico ou mediador escolar? O que é? O AT, né? A diferença entre eles. O mediador escolar, ele faz mais o acompanhamento da parte pedagógica, né? Então, ele é uma pessoa que tem que estar na sala. Por quê? Porque essas atividades dessas crianças, muitas vezes, elas têm que ser adaptadas. Elas não fazem as coisas... A prova também tem que ser adaptada. Tudo tem que ser adaptado para o jeito deles enxergarem a vida, né? Então, é o acompanhante que vai fazer... O terapêutico que vai fazer isso. Agora, o AT é uma extensão médica. Vamos pensar assim, existe a famosa terapia ABA, né? E ela é feita em ambiente controlado, você vai na clínica, você participa de uma sessão ali com tudo pré-estabelecido. E existem a terapia ABA naturalista, que é essa onde você encontra o AT, que é um especialista que vai acompanhar a criança no dia a dia dela. Por quê? Porque ela consegue fazer com que essa criança responda a esses marcos que são exigidos no ambiente natural dela, que é onde ela vai viver. Então, é uma forma de terapia. Se for prescrito por um médico, por um profissional da área de saúde, tem que ser respeitado. A gente sabe que não é, mas é o que a lei determina. E quem deve pagar por esses profissionais? Então, aí dependendo de como estiver no laudo, o plano de saúde é obrigado a custear, ou o SUS é obrigado a custear, e já tem determinações que, não consegui, então vai procurar o Ministério Público que você vai ter atendido. E se for alguém que vai só fazer o acompanhamento pedagógico, aí é a escola, e também não pode obrigar a família a custear isso. E como os pais devem agir quando percebem exclusão ou discriminação dentro da escola? Nesse caso, você tem que fazer o registro disso, né? Registra de todas as formas possíveis, registra a data, registra onde foi, quem falou, faz uma reclamação por escrito para a escola, cobrando, né, alguma providência, e aí, se não tiver retorno nenhum, aí é procurar a justiça mesmo. Cabe indenização, né? E também cabe responder um processo crime aí para apurar o que aconteceu, e cada um responde da forma que couber. Quais são os direitos da inclusão garantidos pela legislação brasileira? Tudo isso que eu falei, né? Tem direito a esse acompanhante que, na verdade, prepara aulas adaptadas, atividades adaptadas para essa criança, depois avaliações. E tem outras leis que são garantidas. Tem direito a atendimento prioritário, né? Essa criança tem direito... Na verdade, o que se busca é que ela leve uma vida como qualquer outra criança. Então, partindo já do princípio constitucional, a gente consegue hoje alcançar qualquer direito que essa criança venha buscar. E agora deixar uma pergunta aí para você. Como a gente forçar o poder público a seguir as leis que às vezes nem o público não, o privado, se nem o público segue? E aí? Então, É esse é um grande problema nosso, a né? gente quer forçar o privado, porém o público que é para dar exemplo não faz. Na verdade, E os aí? dois tinham que ter, né? Sim. Mas aí é uma questão de... A mãe que tem, ou o pai que tem um filho com uma deficiência, ele não tem... Não é culpa dele. Não é culpa dele. Se o Estado está desorganizado, se o hospital particular, o plano de saúde não atende à necessidade dele, infelizmente a gente tem que se socorrer do poder judicial. Mas ainda também não é na velocidade que deveria. A gente sabe que hoje está se judicializando muito mais. Isso atrasa também, né? Mas é o caminho que a gente tem.
é o judicial. Hoje não tem outro jeito. Não tem como a gente pensar numa forma de... Eu acho que conhecimento, Paulo, assim, hoje eu aprendi a trabalhar com a rede, com os equipamentos municipais, estaduais, e isso ajudou bastante a alterar a minha forma de trabalhar, inclusive, sabe? Você também não judicializa tanto, né? Tem coisa que você consegue resolver falando com A ou com B. Mas o fim é esse. Não conseguiu a sua resposta da forma administrativa, tem que partir para o judicial mesmo, né? E se especializar cada vez mais. Porque, por exemplo, se você procurar um profissional e ele não souber dessas leis, ele vai falar para você que você não tem direito, né? Então, nós, enquanto profissionais, também temos que cada vez estar aprendendo mais. Com certeza. Entrando agora para a parte de benefícios, auxílios aí, muitas famílias não sabem que existem benefícios sociais. Quais são os principais? Eu acho que o mais falado aí é o BBC Loas, né? Que é um benefício para deficientes e idosos, para pessoas de baixa renda. Mas o que eu acho interessante a gente falar sobre isso, não é baixa renda miseráveis. Lógico que existe o critério, né, social, então a lei fala que a renda per capita da família tem que ser de 1/4 do salário mínimo. Porém, já tem decisão judicial que essa renda pode chegar a meio salário mínimo. Só que aí existem outras situações que não são colocadas na prática do dia a dia ali, que é o quê? Dependendo de alguns tipos de gastos, por exemplo, se essa família tem gastos com fralda, com medicação, ou com outras coisas da área médica que interferem na renda, isso pode ser usado como despesa para abater. Então, aí eu oriento cada família a procurar um profissional para sentar e falar, olha, minha vida é essa, eu tenho esse gasto, dá para a gente tentar o pedido? Não é só pensar, mas eu não sou pobre, miserável, eu não vou conseguir. Não, dependendo da situação, consegue sim. Tá? E tem outros tipos de isenções também, né? Tem impostos para carro, tem outras coisas que aí, né, não entra nessa questão do previdenciário, mas... Sim. Também são direitos. E a questão de ter a carteira assinada impede automaticamente o recebimento? Não automaticamente, como eu te falei. Depende da renda per capita da família e se ele tiver gastos médicos que consigam abater, né, como despesa, também vai interferir. Né? É feita essa análise aí social, né, também. Tem um critério social. E esses benefícios tributários ou descontos para famílias e pessoas com deficiência? Então, tudo isso garantido se você conseguir comprovar a deficiência. E o relatório médico é o primeiro passo, né? É o primordial. É o essencial, na verdade. Né? Aí também tem critérios, dependendo do grau de suporte dessa deficiência, né? Não são todos. E é possível você, agora com essas novas leis, conseguir isenção na compra de um veículo? Integral não, mas existem regras. Parcialmente. Sim, com certeza. Existe diminuição de IPI, isenção de IPVA, de ISS, tem várias isenções hoje aí que a lei garante, né? E como funciona a prioridade em atendimento nos serviços públicos? Então, na verdade, é a coisa mais simples, deveria Como acontecer era automático, né? Basta você ter um laudo. Eu oriento as famílias que eu acompanho aí, que tem o laudo, é isso. Você sempre está com um cartãozinho, hoje tem o colar, né? Não pode ser negado. Por quê? Você pensa, mesmo que a criança não apresente nenhuma deficiência física ou alguma coisa que impeça. Mas se você pensar num autista, dependendo do grau e dependendo de como ele como ele se restringe ali, se ele ficar muito tempo num ambiente que vai ter muito barulho, ele pode sofrer até ter uma crise convulsiva, por exemplo. Então, não os direitos não são criados à toa. Existe uma razão para isso, né? É só todo mundo aprender a respeitar. E agora, caindo na parte dos direitos dos pais responsáveis, né? Uhum. Os pais têm algum direito especial no trabalho para acompanhar o tratamento dos filhos? Existe um direito específico para quem é funcionário público, tá? Somente? Já tem algumas convenções coletivas que mantêm isso para funcionários seletistas e existem algumas decisões judiciais, mas não é uma prática muito interessante, porque se você pensar que você vai começar a colocar que pai de autista ou algum neurodivergente vai ter direito à redução de carga de trabalho, por exemplo, daqui a pouco ninguém quer contratar pai de autista, né?
Infelizmente, a gente sabe que é assim. Mas, como a gente sabe que no funcionalismo público as coisas são diferentes, então, para esse caso específico, tem legislação que garante redução de até 50% de carga horária, sem redução de salário. Por quê? Porque, às vezes, esse pai tem que pensar como ele vai levar essa criança para até 44 horas semanais de terapia. Como que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Né? E às vezes é um pai solo, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar que essa pessoa tem que conseguir cuidar do filho também. E não pode sofrer penalidade por isso. Né? Então, nessas situações, a justiça concede uma flexibilidade de jornada. Na verdade, o primeiro passo é você fazer uma solicitação no RH, porque tem lei, tem que ser cumprida. Se não conseguir, aí tem que judicializar. Então, o primeiro passo para um pai Que é buscar funcionário uma público, conversa. vai no RH no e faz RH. um requerimento. Ó, eu tenho o laudo do meu filho aqui, eu preciso fazer a terapia tantas horas por semana e eu preciso negociar aqui a minha redução de horas de trabalho na semana. É para ser concedido. E aí, uma coisa que eu acho um absurdo, que a gente já conversou no outro podcast atrás, o que acontece quando os pais abandonam suas responsabilidades após o diagnóstico? E a gente Que para falou mim é já, um absurdo isso, né? mas infelizmente é uma realidade, É. né? E como eu te falei da outra vez, 90% dos pais abandonam as mães e essas mães criam os filhos sozinhas, né? Existe uma forma de compensação financeira que ainda está muito em discussão, porque infelizmente o nosso judiciário caminha assim muito lentamente com relação a essa questão de gênero, de igualdade de gênero, né? Mas a mãe pode, e a própria criança também no futuro pode pleitear até uma indenização por danos morais ou por um abandono afetivo ou financeiro, mas com relação aos alimentos, que eu acho que é imprescindível, porque essa criança come, veste, dorme e existe todos os dias, né? Isso tem impacto na verba alimentar. Se você conseguir provar as necessidades do filho que aumentam, e só por isso já tem um peso a mais aí, e que você faz tudo isso sozinha, né, tem um impacto financeiro no valor fixado de alimentos. Ou era para ter, né? Estamos buscando isso no judiciário. Então, a gente vem falando, quer falar para você da pensão alimentícia, pode incluir os gastos da terapia e do tratamento? Sim, é uma forma. Na verdade, os alimentos são fixados dessa forma: é necessidade e possibilidade. Então, necessidade de quem vai receber. Então, uma criança que tem um laudo e que vai fazer terapia, que vai, né, que tem N problemas de saúde, vai gastar mais que uma criança que não tem nada disso. Então, isso reflete um impacto lá no valor na hora de fixar os alimentos. E como a legislação protege essas famílias em situação de vulnerabilidade? A legislação é a mesma, Paulo. Tem que proteger tudo do mesmo jeito. A questão é só a forma com que essas famílias vão conseguir buscar, né? Como eu disse, que ter um laudo não é sinal de que tudo vai acontecer. Mas também tem defensoria pública. Aqui em Americana, que a gente não tem defensoria, tem o convênio com a OAB. Então, tem o Ministério Público, né? Então, depende do que essa família vai precisar acessar para ela buscar a OAB ou buscar o Ministério Público e mesmo que não seja uma família que consiga pagar, dependendo da situação, do tipo de problema, o próprio advogado particular também, a gente faz muita coisa ad êxito, né, para receber no final. Então, é só buscar o direito. Na verdade, quando você está se sentindo injustiçada, quando você vê que alguma coisa não está caminhando como deveria, sempre você deve procurar um profissional, porque às vezes você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o seu direito, mas o profissional vai saber, né? Então é isso. A única forma de resguardar essas famílias é ela procurar, buscar qual é o direito dela. Entendi. E agora a gente faz aquele bate-bola, que eu gosto dos mitos e verdades aí. Ter um laudo garante automaticamente todos os benefícios? Mito ou verdade? Mito, né? Garante que você vai ter portas para abrir. Agora você tem que abrir todas elas, né? Toda criança autista tem direito ao BPC? BPC, não é toda criança que tem direito, porque como eu te falei, tem a questão social, econômica também, né, que vai ser avaliado. A escola pode sugerir que a criança procure outra instituição? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se a escola fizer isso, é crime
e cabe indenização. Não pode. O direito à inclusão é irrestrito. Não é nem questão de falar que é obrigado, porque é uma coisa tão natural, né? O estranho é a gente ouvir que ainda tem escola que faz isso, infelizmente. O plano de saúde pode limitar tratamentos por idade? De jeito nenhum. Imagina, a gente vai. Então, peraí, com 60 anos eu deixei de ser autista. Não existe isso, né? Pelo contrário. A gente está descobrindo diagnósticos tardios cada vez mais, né? Exatamente. A família precisa contratar advogado para conseguir os seus direitos? Não é necessário. Como eu falei, tem os canais da ANS, né? Tem Procon. Hoje até eles estão trabalhando a questão aí de um Procon Saúde. Vamos ver se vai sair, né? E se ainda não conseguir resolver por através desses órgãos, aí pode procurar Ministério Público, dependendo do que for a própria delegacia. Agora, tem situações que você precisa de um advogado e mais, tem situações que você precisa de um advogado especializado. Porque aí se procurar um que você conhece ali da esquina e que não sabe do assunto, não vai ajudar. Essa questão do relatório médico mesmo é muito complexa. Porque se você fizer um pedido com um relatório ruim, você, além de não conseguir o seu pedido, você ainda pode estar criando uma coisa julgada que vai impedir depois de você pedir do jeito certo. Aí você acabou com o seu direito. E qual o maior mito que você já viu no dia a dia seu de trabalho sobre essas questões? Nossa, o maior mito... Eu acho que essa questão de achar que tem o laudo, tá tudo resolvido, né? Bastante gente que acha que só porque tem um laudo ali na mão, e a gente já teve que trabalhar bastante essas coisas para conseguir conquistar o direito da pessoa mesmo. E vamos lá agora nos casos reais aí do dia a dia. Casos reais. Sem citar nomes, poderia compartilhar algum caso que te marcou sua carreira e mostrou a importância de conhecer os direitos? Paulo, eu vou falar com você aqui de um caso que nem é de uma criança autista. Na verdade, não é nem de uma criança, é de um... Já era um homem, né? Eram 29 anos. Foi uma situação recente que eu passei no escritório, que me motivou mais ainda a buscar aí conhecimento sobre o direito de saúde, né? Eu recebi uma família num sábado de manhã, me procurando, né? O filho estava internado num hospital municipal, precisava de transferência para um hospital especializado para fazer uma cirurgia cardíaca. Já estava há 10 dias esperando. Aí eu orientei que eu precisava de um relatório médico para poder solicitar uma liminar, né? Que é você conseguir uma resposta rápida do judiciário. Nenhum médico quis fazer o documento para não se comprometer. E aí nós tivemos que esperar até o primeiro dia útil para conseguir ir lá no setor administrativo do hospital, e depois de muita luta conseguimos cópia do prontuário médico. Tivemos acesso, inclusive, à informação de que ele foi colocado tardiamente no sistema CROSS, né? Que já foi mais um desastre, enfim. Nós conseguimos dar entrada no pedido na segunda, na quinta-feira saiu a liminar, 4 dias. A justiça levou para deferir essa liminar, mesmo você pedindo, você fazendo, conversando com o juiz, enfim. Na quinta-feira, quando chegou o documento no hospital, ele estava sendo entubado. E aí já dificultou mais a remoção, porque precisava de uma UTI móvel para transferir ele para esse hospital especializado. Isso foi numa quinta, no domingo, Dia das Mães, ele faleceu. Nossa. E aí... Tudo por demora. Exatamente. E aí isso, assim, me tirou o chão. Porque eu falei, gente, o que adianta você ter o direito? Você abraça ali o problema da família e traz pra você, exatamente. Né? E eu falei com esse menino na terça-feira de manhã, no hospital. Ele estava falando comigo. Né? Eu fui até lá para explicar algumas coisas, para pegar alguns documentos, e no domingo ele tinha falecido. Então, isso, assim, me trouxe, mudou o jeito de eu advogar, inclusive, sabe? Coisas urgentes. Revolta, né? Você não tem como esperar. O detalhe, o juiz tinha dado, além de demorar 4 dias para dar liminar, ele ainda concedeu 5 dias para o hospital fazer a transferência. E quando você precisa de uma coisa urgente, não tem prazo. E aí eu lhe pergunto, como o juiz deita a cabeça no travesseiro e dorme? Pois é, eu não sei. Também
né? Eu Porque a gente tá lidando com fiz vida. A gente tá questão de pensando em comunicar vida. ao judiciário que, infelizmente, além de ter chegado tarde, quando chegou, né, já que ele estava sendo entubado, E né? aí a gente vem num problema maior. A gente já analisa o quê? Se o hospital vê que já não dá conta do caso, por que ele não tenta o mais rápido possível auxiliar ou ajudar na transferência? Porque a gente está falando Pois é, de vida. pois é. A gente não está falando de uma coisa que vai quebrar e amanhã depois você pode Paulo, consertar. quando você vê prontuário médico de pacientes nessa situação, não foi só esse que eu vi, tá? Que infelizmente terminaram com óbito. É de chorar, porque eles não veem, parece que não veem aquele como um ser humano, aquela pessoa, sabe? É só mais um que tá ali, né? Você vê, poxa, demorou quase, ele estava internado há quase 10 dias. Falando para a família que estava pedindo a transferência, o menino nem estava no sistema CROSS ainda. Só quando a família começou a vir para cima e eles falaram, vai dar problema, que eles incluíram no sistema CROSS. A troco de quê, né? E outra, isso gera um encargo lá na frente. Alguém vai pagar essa conta, a família vai pleitear uma indenização. E eu acho justíssimo, e eu falo para as famílias que passam por isso, para buscar a indenização, não só para ter, que eu acho que valor financeiro nenhum recupera uma vida perdida, mas para que não aconteça com outra família, né? Eu posso falar para você de causa própria que aconteceu isso com meu pai. Verdade. É convênio, tá? É um erro de medicação. Nossa. Paralisou o rim do meu pai. Meu pai tinha um problema cardíaco. Aí desencadeou tudo. E o hospital chegou no ponto e falou, a gente não tem mais o que fazer. Eu transfero pro INCOR, ele vai morrer. E a demora para transferência pro INCOR, precisamos pagar particularmente, porque não tinha. Só que isso eu tô falando de 2001. 2001, para quem é novo, vai olhar e falar assim, o cara tá falando besteira. Mas 2001 não existia UTI imóvel que nem hoje. Pois é. Eu lembro que veio uma UTI imóvel de Leme, que a gente precisou pagar fora do convênio, para vir, na época, se eu não estou enganado, foi R$5.000, para mandar uma UTI imóvel de Leme para cá, para fazer a transferência do hospital daqui para o INCOR pago também, tá? Nossa. Que precisou entrar porque não tinha vaga pelo SUS. Uhum. Para estar fazendo isso daí. Aí a gente olha e fala, meu, absurdo, é um absurdo. 2001 E não nada tinha mudou. UTI imóvel. Hoje você passa na Avenida Brasil, você vê a Help imóvel lá, com 10, 15 UTI imóvel Pois é. E estacionada na garagem. E no Mas em caso desse 2001, menino, tinha UTI imóvel, mas a orientação era, olha, eu não tiraria ele daqui porque não vai resistir. Deixa aqui, porque ele precisa melhorar para conseguir. Então, no caso dele, ele precisava ter saído antes de entubar. E aí né? já não tinha mais o que fazer, né? Exatamente. E qual foi a situação mais surpreendente em que uma família descobriu um direito que desconhecia? Então, essa questão do LOAS, né, do BPC, foi interessante. Eles vieram me procurar por conta de uma medicação que era necessária para o filho. E aí, no meio da conversa, começou, doutora, mas tá difícil, porque por mais que ele ganhe razoavelmente, o marido, né, ganhe razoavelmente bem, não é suficiente. E aí, a gente fez o levantamento dessas despesas que a criança tinha, né, com medicação, e conseguimos enquadrar ela aí nessa questão dessa brecha que a lei deixa, e a família recebe o BPC hoje. Nossa, que legal, né? Isso daí pra família é tudo, né? Claro que Faz uma diferença Com enorme. certeza. Para uma mãe que sabe que não vai conseguir para o mercado de trabalho, porque é uma criança, dependendo do nível de suporte, é 24 horas, né? Imagina uma pessoa que depende de você 24 horas. E doutora, para os pais que acabaram de receber um laudo e estão assistindo esse podcast hoje, qual é a principal orientação que a senhora gostaria de deixar para todos? Olha, eu gostaria de dizer para vocês que o laudo é uma porta aberta, né? Para vocês saberem que não estão sozinhos, que tem muito direito, busque informações. Eu sei que a vida dos pais que têm filhos com alguma neurodivergência não é fácil, mas tem muita coisa que resguarda vocês. Então, para que vocês procurem se informar, que eu tenho certeza que de alguma forma dá para melhorar um pouquinho essa situação aí. Que legal. Doutora, a gente já chegou nos nossos finalmente. Hoje foi um pouquinho mais corrida, Pois aí, a doutora né? tá com um pouco de tempo curto também. Hoje a gente tá um pouco na correria.
Antes das considerações finais, eu quero aqui deixar a porta aberta para todo mês você tá vindo Olha, participar, que para mim, eu até estava conversando com o Camuto, é um aprendizado cada dia que mais. legal. E eu fico feliz. E é muito importante para os nossos Sim, ouvintes aí, a gente com saber os certeza. direitos que ele tem. A Exatamente. doutora que é formada em direito aí, o direito das pessoas, né, para ver. Então, Sim. é muito importante isso, a pessoa saber o Eu fico direito que ela feliz pelo tem. convite, venha sim. Eu fico Vamos. muito contente disso, de ter aceitado. Considerações finais, como o nosso público pode te encontrar nas redes sociais, Então, no eu escritório? tenho lá o Instagram, né? Que eu ainda tô ajustando, né? O Instagram para ele ficar mais profissional. Mas vamos lá, é Raquel Jaqueline Advogada, eu me coloco à disposição, né? Mesmo quando não tem a questão jurídica, mas às vezes uma orientação resolve um problema, né? Então, pode me encontrar por lá. E é isso, Paula, é da gente saber que pode, até com esse programa aqui, que eu também acho muito importante, né? O fato da gente estar aqui, de tantas pessoas estarem ouvindo a gente, eu acho que é uma iniciativa linda sua, né? Obrigado. Porque pode ajudar muita gente. Obrigado. Espero que seja um canal mesmo. Hoje, a gente aprendemos aí que receber um diagnóstico não significa apenas enfrentar desafios, mas também conhecer direitos que podem transformar a qualidade de vida da criança e de toda a família. Agradecemos a doutora Raquel pela participação e por compartilhar tantas informações valiosas e importantes para nós. E você que conhece alguma família aí que precisa ouvir esse conteúdo, não deixe de compartilhar aí esse episódio. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, deixar seu like lá, que isso é muito importante para nós. Acompanhe o nosso podcast de Olho na Cidade aí, para mais entrevistas que fazem diferença na vida das pessoas. E lembrando que a próxima semana também eu estou vindo aqui trazer uma pessoa para falar sobre a NR1, que agora está sendo muito importante com as empresas aí, sim. A nova lei, você empresário não pode perder isso daí, ficar de olho, que a partir do dia 26 do mês passado já entrou em vigor a lei, tá? Então você que tem dúvida, alguma coisa, não perca o próximo episódio. Pessoal, muito obrigado aí, fique com Deus e até semana que vem. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muita